Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo do sistema digestório, nossa aula de hoje será sobre faringe e esôfago. A faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Nós já falamos sobre ela na aula de sistema respiratório e nós falamos sobre as suas divisões. Então, vamos relembrar aqui, ó. A faringe é dividida em nasofaringe, que é a porção que fica caudal à cavidade nasal, orofaringe, que é a porção que fica caudal à cavidade oral, e laringofaringe, que é a região em comum às duas vias, né, aos dois sistemas. Então, na laringofaringe vai passar tanto o ar, que vai descer pela nasofaringe, laringofaringe, entrar pela laringe e traqueia, quanto também vai passar alimento, que vem pela cavidade oral, orofaringe, laringofaringe e aí chega ao esôfago. Na aula de sistema respiratório, nós estudamos a nasofaringe e a laringofaringe. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a orofaringe. Então, aqui numa imagem de uma cabeça seccionada longitudinalmente no plano mediano, é uma cabeça de um cão, nós observamos aqui a cavidade oral e aqui a orofaringe. Vamos lembrar que aqui é o palato duro, até onde tem osso, e depois, onde acabou o osso, é o palato mole, até aqui, tá? Então, como que eu sei onde que começa e onde que termina a orofaringe? Agora a gente precisa relembrar aqueles arcos que eu expliquei para vocês quando a gente falou sobre palato mole. Então, vejam, ó, aqui eu tenho palato duro e aqui palato mole. O palato mole se projeta em direção à língua por meio de duas pregas, formando o primeiro arco, que é o arco palatoglosso. No final do palato mole, ele também vai se projetar formando o arco palatofaríngeo. Bom, vamos relembrar isso daqui. Eu pedi para vocês imaginarem um túnel na aula de palato mole, lembra disso? Então, o teto do túnel é o palato mole. O teto do túnel é o palato mole. O túnel tem um arco de entrada, que é o arco palatoglosso. E um arco de saída, que vai estar lá no finalzinho, nessa peça não dá para ver, eu consigo ver nessa peça, é esse arco que sai daqui e emenda aqui, ó, tá? Ó, esse arco assim, que é o arco palatofaríngeo. E o espaço dentro deste túnel, o espaço dentro do túnel, é a orofaringe. Deu para entender? Ó, nessa peça aqui, o palato mole foi cortado, ele foi aberto. É como se eu cortasse aqui o palato mole e abrisse. Só assim que eu consigo ver o arco palatofaríngeo, porque ele tá lá no finalzinho, tá? Por que desses nomes? Arco palatoglosso é o arco que vai sair do palato e vai em direção à língua. Por isso, palatoglosso, glosso diz respeito à língua. E arco palatofaríngeo, porque ele fica na divisão entre orofaringe e laringofaringe, que vai estar aqui, ó. A laringofaringe vai estar nessa região aqui, ó, tá? Então, muito bem. Quando eu abro, então, o palato mole, eu vejo esta região, que é a orofaringe. O que a gente precisa aprender de mais importante que tem na orofaringe? São as tonsilas palatinas, que ficam na parede lateral da orofaringe. Aqui, no caso, é uma língua de suíno, tá? A língua tá aqui, né, gente? Perdão. É uma orofaringe, uma laringe de suíno. E a tonsila palatina do suíno é difusa, ela é espalhada na submucosa aqui da parede da orofaringe. Então, esse monte de buraquinho aqui, ó, esse monte de pontozinho que vocês estão vendo aqui, é a tonsila palatina, tá? Ela se abre dessa forma por meio de vários ductozinhos. Então, olha, vamos entender primeiro aqui a localização, depois eu continuo falando da tonsila palatina. Essa é uma cabeça de pequeno ruminante, seccionada no plano mediano. A pessoa sem luvas puxou a língua aqui, né? Então, a gente consegue ver, ó, aqui é palato duro, até aqui onde tem osso, ó, isso aqui é o osso, então até aqui é palato duro. Isso aqui tudo é o palato mole, tá? Vejam que ele não foi totalmente seccionado aqui, ó. Então, este primeiro arco aqui, que
colocou um alfinete azul, o alfinete verde é palato mole. Esse primeiro arco aqui é o arco palato grosso, o alfinete amarelo é a língua. Então, palato mole, arco palato grosso, língua. E esse outro arco aqui no final é o arco palato faríngeo, tá? Que aqui ele não foi aberto, ó. Ele tá inteiro aqui, ó. Na parede lateral da orofaringe, a gente vai observar a tonsila palatina. No caso do ruminante, ela fica dentro de uma fossa. Aqui tem um buraquinho. Nessa peça não tá dando para ver muito bem, mas eu trouxe outra imagem para vocês entenderem, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa, então, é a orofaringe de um ruminante aberta, tá vendo? Esse buraquinho aqui é onde fica a tonsila palatina, tá? Então, o que é a tonsila palatina? É um órgão do sistema linfático, é um órgão linfóide. Então, ela está relacionada com a defesa desta região. São as famosas, popularmente chamadas de amígdalas. Então, as amígdalas, na verdade, o nome correto são tonsilas palatinas, são órgãos do sistema linfático, então é um órgão linfóide que atua na defesa dessa região. Vamos ver aqui a diferença entre as espécies, olha. Então, vamos lá. No caso do ruminante e do carnívoro, a tonsila palatina fica dentro de uma fossa. Então, isso daqui é chamada de fossa tonsilar e dentro dela fica a tonsila palatina. Olha a do cão, que legal, ó. Olha o tamanho da tonsila palatina do cão. Então, aqui o palato mole é aberto, olha. Esse daqui é o arco palato grosso. Esse número 7 aqui, ele vai daqui até aqui, né? Aqui, palato mole aberto, aqui é o arco palato faríngeo e aqui a parede lateral da orofaringe. Todo esse espaço vai ser a orofaringe. Então, na parede lateral dela, nós encontramos uma fossa e a tonsila dentro. No caso dos carnívoros, essa fossa tem uma prega que recobre a tonsila. Então, aqui dentro, isso é a tonsila palatina, a cavidade aqui é a fossa tonsilar, e essa prega aqui chama prega semilunar. Tem fotos, vejam. Então, olha, pegou aqui a região de orofaringe do cão, aumentou e com a pinça levantou aqui a prega semilunar, tá vendo? Essa cavidade é a fossa tonsilar e dentro dela a tonsila palatina. Olha esse corte histológico, que coisa mais linda, olha. Então, essa daqui é a prega semilunar, que é isso que está sendo levantado pela pinça. Essa é a fossa tonsilar, que é essa cavidade aqui. E essa é a tonsila palatina, que é essa estrutura que está marcada com asterisco. Tonsila palatina, então, novamente, é um órgão do sistema linfóide. É um órgão linfóide. Atua na defesa da região. Já no equino e no suíno, a tonsila palatina não fica dentro de uma fossa. Ela é difusa, ou seja, ela fica espalhada na submucosa e ela se abre por meio de vários ductozinhos aqui, ó. Tem várias aberturazinhas, tá vendo? Então, ela é difusa, ok? Equinos e suínos. Aí, muitos de vocês devem estar se perguntando assim, nossa, mas espera aí. Se a tonsila palatina é um órgão de defesa da região, por que algumas pessoas retiram a tonsila palatina? Veja bem, gente, o que acontece? Como eu disse, a tonsila palatina vai atuar na defesa. Vocês lembram o que acontece, por exemplo, com um linfonodo, que também é um órgão do sistema linfóide, quando ele está atuando na defesa de uma determinada região? O que acontece com o linfonodo? Ele aumenta, né? Então, a tonsila palatina, veja bem, gente, ela não é um linfonodo, mas ela também é um órgão linfóide, tá? Então, ela também aumenta de tamanho quando acontece alguma injúria nesta região, tá? Pode ser um processo inflamatório devido a um agente químico, físico ou biológico. Então, pode ser devido a uma infecção bacteriana? Pode, mas também pode ser um processo alérgico. Então, não é necessariamente sempre micro-organismos, tá bom? Bom, independente da situação, ela vai aumentar de tamanho para tentar combater aquele processo. O que acontece é que em alguns indivíduos, pode ser, né, pessoas e cães também isso acontece, porque vocês estão vendo o tamanho da tonsila aqui, é que ela aumenta muito de tamanho.
ela aumenta muito, 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 muito. E aí ela começa a atrapalhar a deglutição, ela causa muita dor na região. Então, nesses quadros onde a tonsila mais atrapalha do que ajuda, aí sim existe a indicação de retirada. Só que percebam que os médicos atualmente são muito relutantes em retirar as tonsilas palatinas. Antigamente retirava assim, qualquer dorzinha de garganta que a pessoa tinha, ia lá e retirava. Gente, veja bem, a dor de garganta pode estar sendo causada pelo processo inflamatório que está acontecendo na região e a tonsila está combatendo. Se você vai lá e retira, você acha que a defesa dessa região vai ficar prejudicada? Sim ou não? O que vocês acham? Vai ficar prejudicada. Por isso que a gente só deve retirar se for em casos muito extremos e muito recorrentes. Então, o animal ou a pessoa apresenta sempre quadros processos inflamatórios muito exacerbados, a tonsila está aumentando muito de tamanho, está atrapalhando mais do que ajudando. Só nesses casos que a gente vai retirar. Em outros casos, você não retira a tonsila para melhorar a inflamação. Isso não faz sentido. Então, as pessoas entendem errado, sabe? Então, a tonsila é importantíssima para a defesa dessa região. Uma pessoa que não tem as tonsilas palatinas, se ela tiver um quadro infeccioso, uma bactéria resistente ali muito grave, a defesa dessa região dela é muito prejudicada. Ela pode ter um quadro muito mais grave do que uma pessoa que tem as tonsilas, tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado durante a clínica. Tem que ser avaliado durante o exame do animal, tá bom? Muito bem. Agora nós chegamos ao esôfago. O esôfago é um tubo que vai conduzir o alimento da faringe até o estômago. E por isso o esôfago tem um trajeto cervical, um trajeto torácico e um trajeto bem curtinho abdominal, tá? Então ele tem 3 porções aqui, né? Cervical, torácica e abdominal, ok? Muito bem. Como é formada a estrutura da parede do esôfago? Internamente existe uma mucosa e uma submucosa. Lembrando que não existe secreção enzimática no esôfago. Tem glândulas mucosas, produzem muco, mas não existe secreção de nenhum tipo de enzima no esôfago, tá? Nenhum tipo de ácido, nenhum tipo de enzima. Então, vem a mucosa, vem a submucosa, aí vem uma camada de musculatura. Vejam, são 2 camadas, né, de músculo. Nós temos aqui uma camada circular, então, músculo de forma circular, e temos músculos, as fibras dispostas numa camada longitudinal, que é essa aqui. Que tipo de músculo que é esse encontrado no esôfago? Veja. No caso do ruminante do cão, é músculo estriado esquelético em toda a extensão do esôfago, desde o início até a desembocadura dele no estômago. No caso do equino, do suíno e do gato, o músculo esquelético fica apenas no início do esôfago, na verdade, nos 2/3 iniciais, mais da metade do esôfago é músculo estriado esquelético. Mas a porção mais caudal é músculo liso, tá? Então, existe essa variação aí na proporção entre músculo estriado esquelético e músculo liso no esôfago das diferentes espécies. E por fora? Bom, a camada mais externa do esôfago varia de acordo com a região. Na região cervical é uma túnica adventícia, um tecido conjuntivo que é a túnica adventícia, região cervical. Na região torácica é revestido pela lâmina serosa que reveste toda a cavidade torácica e os órgãos ali contidos. Qual que é essa lâmina, gente? Quem respondeu pleura, acertou. Então, a pleura reveste o esôfago na porção torácica. E na porção abdominal é revestido pela lâmina serosa da cavidade abdominal. Qual é ela, turma? Quem respondeu peritônio, acertou. Então, o peritônio reveste o esôfago no trajeto abdominal, ok? Essa imagem aqui é do trajeto cervical, então por isso que tá com a túnica adventícia. Então, vamos iniciar aí o trajeto do esôfago, nós vamos falar como que ele
como que ele se comporta. Isso é importante para cirurgias, por exemplo, para remoção de corpos estranhos. O cachorrinho estava brincando com a bolinha e engoliu a bolinha, tá? Então, é importante a gente conhecer o trajeto do esôfago para saber qual que é o ponto para a abordagem cirúrgica. Então, gente, o esôfago tem início dorsalmente à laringe. E a abertura dele aqui em cima, aqui, ó, aqui a laringe, ele tá aberto aqui, tá? Então, esse é o início do esôfago. É o ósseo faringoesofágico, porque é a passagem da faringe para o esôfago. Essa imagem aqui, gente, ó, a língua tá puxada aqui para baixo, aqui é nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Essa é a laringe com a epiglote, tá? Tireoide aqui, aritenoide, cricoide. E dorsalmente a laringe, o esôfago. Então, essa primeira abertura do esôfago, né, o início dele, é o ósseo faringoesofágico, tá? Essa é uma vista ventral, a laringe foi retirada daqui, tá? Isso daqui é o teto da cavidade e aqui é o ósseo faringoesofágico, é o início dele. Então, inicialmente, o esôfago encontra-se dorsal à traqueia. Está posicionado no plano mediano, dorsal à traqueia. Essa é uma vista ventral com a traqueia e a laringe, ó, laringe, traqueia. Então, inicialmente, o esôfago estava dorsal à traqueia, por isso que ele está escondidinho ali atrás. No terço médio do pescoço, ou seja, na metade do pescoço, o esôfago assume uma posição à esquerda da traqueia, ó, à esquerda da traqueia. E aí eles entram assim no tórax. Então, de novo, na porção cervical, o início do esôfago é no plano mediano, dorsal à traqueia. No terço médio do pescoço, o esôfago vai para a esquerda da traqueia e os dois entram juntos no tórax desta forma. O esôfago do lado esquerdo e a traqueia no plano mediano. Então, aqui é um corte transversal do pescoço, no terço médio do pescoço. Então, tô vendo aqui, ó. Isso aqui é corpo de vértebra com disco intervertebral bonitão aqui. Isso aqui é medula espinhal. Esses são músculos, né, do pescoço. Aqui nós temos a traqueia sempre aberta. Lembra que é um anel de cartilagem, né, o anel traqueal, por isso mantém o lumen dela aberta. Músculo traqueal aqui em cima. À esquerda da traqueia, o esôfago. Isso é uma vista caudal. A cabeça do animal está depois da tela e a cauda está perto de você, tá? Então, à esquerda da traqueia, eu vejo o esôfago fechadinho, porque a parede dele é musculatura. Não tem cartilagem para deixar esse esôfago aberto, ok? E todas aquelas estruturas que a gente já estudou na aula de traqueia fazem contato aqui com o esôfago, né? A artéria carótida comum, a veia jugular interna, tá bom? O tronco vago simpático, que eu não tô vendo aqui, mas fica do lado da artéria carótida comum. Então, eles estão ali do ladinho do esôfago também. Aí, traqueia e esôfago entram, então, no tórax, ó. Então, aqui é a traqueia, aqui é o esôfago, aqui é a artéria carótida comum e aqui é o tronco vago simpático, esse aqui. Aí, então, traqueia e esôfago entraram no tórax. Dentro do tórax, o esôfago volta a ficar dorsal à traqueia, no plano mediano, aqui, ó. Então, ele está dorsal à traqueia no plano mediano. Então, vamos de novo. Começou no plano mediano o esôfago, tá? Começou no plano mediano, dorsal à traqueia. Veio para a esquerda da traqueia, entrou no tórax. Dentro do tórax, o esôfago volta a ficar no plano mediano do animal, dorsal à traqueia. Aí, eles vão cruzar o arco aórtico. O que é o arco aórtico? É quando a artéria aorta curva para virar a aorta torácica. Lembra disso, né? A aorta ascendente saiu ali atrás, curvou, virou a aorta torácica. Então, tanto o esôfago quanto a traqueia vão cruzar o arco aórtico. Eles vão passar embaixo desse arco. Nesse ponto, a traqueia acaba. Ela bifurca nos dois brônquios principais, um para cada pulmão. Olha o brônquio principal esquerdo aqui, ó, tá? Aí o esôfago, neste ponto, foi lá para a direita. Ele foi lá para a direita. Então, aí eu tenho que pegar uma vista do antímero direito do animal. Essa é uma vista do antímero esquerdo.
Essa ainda é uma vista do antímero esquerdo, mas aqui nós retiramos pulmão. Então, vejam, ó. Esôfago tá aqui, ó. Cruzou o arco aórtico, foi lá para a direita, ó. Foi lá para o antímero direito, tá? Então, vamos ver agora. Então, só para vocês se localizarem, né? Coração aqui, a artéria aorta torácica, esse é o arco aórtico, tronco braquiocefálico, tá? Aqui é o nervo vago, bonitão aqui, mentira, o nervo frênico, o tronco vago simpático tá aqui, ó, esse aqui, ó. Muito bem. Continuando, agora numa vista lateral direita, a cabeça do animal tá pra cá. Então, olha a traqueia vindo aqui. Por que eu não tô vendo o esôfago? Porque quando eles entram no tórax, o esôfago está à esquerda da traqueia, tá lá do outro lado. Dentro do tórax, o esôfago volta a ficar no plano mediano, olha, dorsal a traqueia. Cruzou o arco aórtico tá lá do outro lado. Isso daqui são as veias cavas, ó. Veia cava cranial aqui, veia cava caudal aqui. Essa é a veia ázigos. Veia ázigos, essas duas. Essa daqui é a direita, essa daqui é a esquerda. Fazem drenagem de parede de tórax. Então, ó, voltando aqui. Então, quando entrou no tórax, o esôfago volta a ficar dorsal à traqueia. Cruzou o arco aórtico, olha o esôfago aqui do lado direito, certo? Ó. E aí ele passa o diafragma e chega na cavidade abdominal. Então, como que ele vai passar o diafragma? Lembra dessa imagem de diafragma? Isso é uma vista caudal. Então, a cabeça do animal está depois da tela e a cauda está perto de você. O esôfago perfura o pilar diafragmático direito, porém ele está no antímero esquerdo. Lembra disso, né, gente? Até caiu na prova de sistema respiratório. Então, se a gente passar a linha mediana aqui, ó, o esôfago está perfurando o diafragma, está atravessando o diafragma no antímero esquerdo. Mas é esse pilar número 15 aqui, ó, que é o pilar direito. O pilar esquerdo é o 12 pequenininho aqui, tá? Esse buraco no diafragma é chamado de hiato esofágico. É onde o esôfago atravessa o diafragma e chega agora na cavidade abdominal. Quando chega na cavidade abdominal, então o trajeto é bem curtinho. Aqui observa a mucosa, observa a camada de fibras de músculo circular e de músculo longitudinal. Por fora ele vai estar sendo revestido pelo peritônio, que aqui não mostrou, mas tem o peritônio aqui. Ah, não, perdão, é porque o diafragma tá aqui embaixo, ó, perdão, tava achando que já era o trajeto abdominal. Não, aqui ainda é o trajeto torácico, tá? Aí passou o diafragma, é o trajeto abdominal. Aqui, ó, trajeto abdominal. E aí, pessoal, quando o esôfago desemboca no estômago, vejam como que a musculatura ficou mais grossa. Compara aqui e aqui, ó. Tá vendo? Então, quando o esôfago desemboca no estômago, a musculatura dele fica mais grossa. E aí ele forma um esfíncter. O músculo circular dele, que é esse aqui, ó, forma o que a gente chama de esfíncter cárdico. Não é cardíaco, pelo amor de Deus, é cárdico. Porque é da região cárdia do estômago, que nós vamos falar na próxima aula. Então, o esfíncter cárdico é um espessamento da musculatura circular do esôfago quando ele desemboca no estômago. Para que serve o esfíncter cárdico? É para impedir que o alimento que está aqui no estômago, cheio de ácido, porque já misturou com ácido clorídrico secretado pelo estômago, para impedir que esse alimento volte para o esôfago. Porque lembra que eu falei para vocês que no esôfago não tem secreção de enzimas nem de ácido. Então, ele não tem uma proteção contra isso. Já o estômago tem, a gente vai falar disso na próxima aula. Então, o estômago secreta ácido, mas ele secreta muito muco para proteger a parede. Por isso que o ácido não corrói a parede do estômago, tá? Agora, se esse ácido volta para o esôfago, aí vai causar lesão na parede do esôfago. Causa o que a gente chama de esofagite. Começa a inflamar a parede do esôfago, porque o ácido começa a corroer essa parede.
tá? Então, acontece de voltar? Sim, muitas vezes. Tem pessoas que têm refluxo, né? Que esse esfíncter não é tão eficiente. Ou outros problemas também pode levar a essa situação. E aí o ácido fica voltando aqui para o esôfago e lesionando a parede do esôfago, tá bem? Nós vamos ver na próxima aula, quando a gente estudar o estômago, esse esfíncter mais detalhadamente. Vamos ver que no equino ele é muito, muito desenvolvido, por isso que o equino não regurgita, não vomita, tá? Então, eu só quero que na próxima aula vocês lembrem que a musculatura do esfíncter cárdico, na verdade, vem do esôfago, tá? É a própria musculatura do esôfago, a camada circular, que fica mais espessa e forma o esfíncter cárdico. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigada pela presença e até a próxima aula, que nós vamos estudar o estômago.